surgir, tá? Pronto, vamos lá, agora foi. Então, iniciando aqui esse momento com vocês, falar um pouquinho então do Instituto Brasil Solidário, tá? A gente usa a apresentação justamente para visualmente vocês trazerem algumas respostas e também enxergarem um pouco dessas nossas falas, que são sempre super importantes dentro desse processo de formação continuada do IBS, que na verdade se estende pelo ano inteiro de 2024, tá? Então a gente vai falar um pouco especificamente do projeto Vamos Jogar Aprender, mas vocês vão perceber que o Instituto permeia aí uma série de ações e temas transversais e formações interdisciplinares, então é realmente um processo mais do que de formação continuada, que promove as habilidades socioemocionais e o desenvolvimento cognitivo dentro daquilo que nós acreditamos, a educação de qualidade para todas as pessoas, escolas, educadores do nosso país, principalmente da rede pública ou de parceiros, né? Como é o caso que nós temos também apoiado outras ONGs, organizações, para receberem, obviamente, todo esse trabalho de qualidade e que a gente possa semear a esperança de uma educação igualitária para todo o nosso país. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou foram buscar um pouco da informação da nossa história. O IBS ele tem 24 anos, tá? Instituto Brasil Solidário são 24 anos. Nós começamos um trabalho em 1998 com o intuito de conhecer melhor o país. Então, eu fiz um trabalho muito interessante de imersão sociocultural, um pouco antropológico, com aldeias do Xingu, entre outras. Disso daí originou um trabalho fotográfico, um trabalho escrito, um trabalho em vídeo, que deu sequência numa expedição que se chamava Trilha Brasil. A expedição percorreu aí sim 24 mil quilômetros do país, conhecendo e acolhendo histórias e pessoas, inclusive muitas cidades do estado do Ceará eu conheço de passagem, e algumas especialmente eu conheço dessa expedição. Aliás, o Ceará, essa semana, né, tivemos a notícia ontem de Jericoacoara, que inclusive faz parte do nosso projeto, novidades aí, né, com Parque Nacional, cobranças, taxas, são sempre coisas importantes, vocês que estão aí nos consórcios, né, antenados aí nesse tema, e a gente sabe que, às vezes, isso não é tão bem visto, né? Taxas e mais taxas, mas, quem sabe, pela preservação do meio ambiente, a gente está caminhando aí para um novo cenário, mais um cenário dentro de mais um parque nacional que foi privatizado no Brasil. Mas voltando à expedição, que eu pude conhecer uma boa parte do estado do Ceará, inclusive Jericoacoara, depois a gente imagina uma continuidade desse conhecimento que vai vir exatamente pela ideia de transformar a educação do nosso país por meio, obviamente, de ações formativas e acessos materiais, e que é um pouco da história que a gente vai contar. Então, nessa imagem aqui, vocês veem o comecinho do trabalho, né, com distribuição de material escolar e livros. Então, desde 2001, a gente já vem fazendo o acolhimento, que foi, obviamente, se transformando ao longo do tempo para chegarmos aonde nós estamos hoje. O nosso slogan é Juntos Construímos, e isso tem um peso muito forte em todo o nosso trabalho. Nós acreditamos numa atuação conjunta de educadores, gestores públicos, gestores de consórcio, né, no caso, ou de diretores de ONG, mas atuando juntamente com crianças jovens para conceitos dessa educação complementar. Então, com a ideia de uma formação, uma produção de recursos e suporte para esse processo de ensino-aprendizagem e, obviamente, sem esquecer das políticas públicas. Então, nós temos um trabalho muito prático, nós temos 24 anos de chão da escola, mas a gente está alinhado a políticas públicas que foram sendo desenhadas, seja em âmbito municipal, seja em âmbito federal, no caso do atendimento da BNCC. E tudo isso sem perder a essência do nosso projeto, que é respeitar contextos culturais e regionais. E aí vem um outro ponto que a gente vai falar um pouquinho, que é a questão da autoria, do protagonismo, não só do aluno, mas do educador que faz o nosso curso, onde ele tem muita capacidade também de expressar suas ideias e contextualizar para a sua realidade, para a sua disciplina, os saberes que nós levamos aí em temas transversais. Falar de 24 anos é falar também de uma presença em território nacional. Hoje, nós temos uma comemoração histórica, um marco quase de 1,4 milhão de alunos diretamente atendidos.
entre quase 100 mil ou 90 mil docentes que diretamente estão atuando com o IBS nas formações e no trabalho, obviamente, em rede com os gestores públicos, quase 5 mil escolas e 396 municípios espalhados aí por esse mapa, onde a gente pode ver que temos presenças maiores ou menores, dependendo, obviamente, do estado. Então, isso tudo tem a ver com alinhamentos históricos, isso tem a ver com alinhamentos com a Undime, isso tem a ver com alinhamentos com parceiros da iniciativa privada, que às vezes também impulsionam dentro do estado o projeto ser conhecido por gestores públicos, como é o caso que está acontecendo agora, né? Então, a gente dá um salto no Ceará, se todos vocês, obviamente, entrarem e fizerem adesão, mas tudo isso para mostrar que é um projeto muito capilar no território nacional e que dialoga do Oiapoque ao Chuí de maneira muito interessante. Então, a gente tem muito orgulho realmente de falar que juntos construímos essa grande nação de uma educação de qualidade. E a gente também gosta de mostrar para vocês um pouco de como isso tem se dado ao longo dos últimos anos. Então, nós temos, por exemplo, mediadores que o IBS forma nos municípios que vão capacitar outros educadores. Então, são processos, né, que a gente vai fazendo de treinar pessoas que vão ser mobilizadoras locais. Então, nós temos alguns lugares que temos um número mais expressivo de mediadores e de alunos formados, professores formados por esses mediadores. Nós temos regiões com um pouco mais de adesão ao impacto dessas formações. Nós temos um público, por se trabalhar em educação escola, que ele gira em torno de 86% feminino, né? Então é importante essa força da mulher dentro da escola, das famílias também, e é um trabalho muito amplo no sentido de mostrar também quantas turmas nós já formamos, né? Então, todos os nossos cursos, nós temos 89 turmas formadas, que dão quase 8 mil professores. Então, esses 8 mil professores certificados, que fizeram do começo ao fim todo o protocolo e hoje estão aí estampando as nossas histórias, né? E, além disso, nós estamos em outros países, nós temos atuação prevista agora para os próximos 2 anos, não só na América Latina, que nós já estamos, mas em outros países. Então, são 9 países, nós levamos a educação brasileira para esses países, ações presenciais que o IBS tem também, e estimado sempre o alcance de 300 mil alunos a cada ano diretamente atendidos por esses projetos. Então, esses números podem mudar muito rápido, dependendo da entrada de uma capital, dependendo de entrada de uma adesão muito grande, mas é esse mais ou menos o caminho que nós temos seguidos aí por ano. É importante para vocês entenderem também como nós alcançamos 24 anos depois essa educação de qualidade. E tudo isso, gente, financiado por empresas. Então, o IBS não ganha dinheiro do governo federal ou estadual para levar gratuitamente o seu trabalho. Nós temos nós chamamos de um modelo interconectado, né, interdisciplinar, onde o financiamento vem por empresas que estão apostando na metodologia criada do IBS para levar isso gratuitamente Brasil afora. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos, mas nós temos que ter uma também sinergia muito grande com os municípios que recebem, porque nós estamos oportunizando para vocês receber uma formação, seja uma jornada pedagógica, seja uma aceleração de matemática ou língua portuguesa, como muitos contratam, que custaria bem caro. Então, a gente está oportunizando isso através dos nossos financiadores e a gente pede uma máxima de adesão responsável, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso com cada um de vocês. E aí, entrando agora, então, nas nossas frentes de trabalho, a gente atua dentro de caminhos para a educação complementar, ou seja, o sentido para que a sala de aula seja mais viva, com mais conteúdos dentro de temas transversais. Nós acreditamos que a rede de educadores, na sua totalidade, deve ser atendida. Então, nós estamos disponíveis e prontos, não para uma escola do seu município, mas para 100% delas. E, obviamente, o trabalho com a política pública local, seja um projeto que vá ser desenhado com o legislativo, seja algo que vá atender alguma coisa que vocês já desenharam. Então, acho que é muito claro que esse tripé de desenvolvimento que o Instituto, através da sua metodologia, construiu e continua construindo.
E aí, tudo isso em processos onde você tem o aprendizado ativo, ou seja, o professor que é um professor que tem voz, que cria projetos, que dialoga, aquele professor realmente que quer estar engajado dentro da sua sala de aula, um processo formativo que usa tecnologia, ou seja, sala de aula invertida, então nós damos muitos conteúdos, nós damos mentoria, mas o professor tem que querer fazer a sua parte, então, essa é uma parte de conscientização importante da rede, tá? Esse professor, então, que passa a ser um orientador e facilitador de projetos na escola, aonde essencialmente queremos trazer ações práticas para que a família também esteja envolvida, para que ideias novas surjam dentro da autoria e do protagonismo e através dos modelos e temas transversais e sempre de forma interdisciplinar. Isso numa visão bem moderna, trabalhando com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e também, já que estamos falando de escola, com a BNCC. E aí, quais são essas trilhas, né? Então, o que que o IBS oferece na totalidade de seus cursos? A gente convida vocês para começarem a entender um pouco mais o nosso programa de educação financeira. Mas a partir dele, portas se abrem para outros cursos, e cursos muito intensos de fotografia, de teatro, de oficinas criativas ou reaproveitamento criativo, planejamento pedagógico, desenho e pintura, música, educação na primeira infância, educação ambiental, rádio escolar, xilogravura, história da arte, incentivo à leitura, mediação da leitura, catalogação de biblioteca. Então, nossa trilha formativa é muito ampla e ela se conversa. Então, a primeira porta para um município é a educação financeira. E a partir dela, todas essas portas vão chegar para os professores da rede municipal. E aí, tudo isso sempre muito conectado com questões importantes do desafio atual, não só do Brasil, gente, mas do mundo, que é a questão da alfabetização, a questão do letramento em matemática, a questão das habilidades socioemocionais, do desenvolvimento cognitivo e, infelizmente, a defasagem pós-pandemia, que ainda a gente vai ter que trabalhar bastante para equilibrar isso. Então, nossos projetos, eles todos se conversam, eles vão automaticamente conectar para essas questões de melhoria da alfabetização da língua portuguesa e também da matemática, entre outras coisas cognitivas, como a gente vai explicando e como eu vou falando. IBS trabalha com planos de aula, com elaboração e desenvolvimento de projetos. Então, a partir dos cursos, os professores também vão acessar histórias, ideias, vão criar as suas histórias, criar as suas ideias, e a gente vai construindo uma rede que não é apenas do município, é uma rede Brasil de comunicação entre esses municípios, esses 396 municípios que atualmente fazem parte e que vão crescendo a cada novo ciclo de implementação. E tudo isso conta com avaliação externa. Então, nós também estamos preocupados, assim como os gestores municipais, sobre entender o quanto isso muda a vida e as competências, não só do professor, mas dos seus alunos. Então, nós temos hoje consciência e todo o trabalho monitorado para observar a mudança comportamental do aluno-professor que participa do curso e como depois ele transporta isso para a sala de aula, fazendo diretamente com que as famílias estejam envolvidas. Então, é um processo amplo, é um processo que vocês que estão chegando agora talvez não tenham ainda se familiarizado, mas anualmente nós temos reuniões com vários gestores, professores, alunos e famílias para saber o impacto que os projetos estão causando a curto, médio e longo prazo em suas vidas. Então, um trabalho de excelência aí que vocês estão tendo oportunidade. E claro que a gente tem uma história que foi premiada, tem reconhecimentos notórios no Brasil, fora do Brasil, mas o que a gente mais gosta é o que tem acontecido agora, recentemente, que é a nossa linha do tempo de 4 anos para cá, que é exatamente a linha do tempo que mostra os educadores que estão agora com seus projetos ganhando os prêmios. Então, nós somos facilitadores para que esses educadores ganhem voz. Então, prêmios de educação financeira, prêmios de sustentabilidade, prêmios de reportagem, prêmios de audiovisual. A gente está tendo uma coleção de professores
que estão se destacando dentro dos seus municípios e, através do nosso processo de acompanhamento e mentoria, a gente vai oportunizando com a nossa rede de financiadores que eles cheguem e alcancem, obviamente, resultados de julgamentos e premiações externas. Então, para a gente, o que mais hoje faz sentido são essas premiações lindas de professores e também de alunos, como nós tivemos no ano passado. E aí, a educação financeira, aonde ela entra na história do IBS? Ela entra há 7 anos atrás, quando nós somos provocados a adentrar numa nova questão, que é a questão do endividamento, né, dos negativados, números alarmantes do Brasil. E aí, então, nós iniciamos um processo para desenvolver, mais do que um trabalho com professores, um trabalho que chegasse também aos alunos e às famílias. E nós desenvolvemos isso através de jogos. Jogos que vão falar sobre a alfabetização financeira, que vão trazer conceitos sobre poupança ou a importância do guardar, a importância do planejar, a importância de analisar o que é um endividamento, que pode ser positivo ou pode ser negativo, e o que é potencializar uma renda, um investimento. E aí, tudo isso pensado de forma comportamental e analisando questões do dia a dia da sustentabilidade. Então, como os nossos atos interferem no planeta e como nossos atos interferem no bolso. Então, daí surge esse projeto, que é o nosso carro de entrada nos municípios brasileiros hoje. Então, jogos que atendem aos professores, às famílias, aos alunos e a um contexto de uma educação que precisa ter sentido na vida dessas crianças, a partir também do professor. E aí vocês podem falar, poxa, mas os alunos já não estão jogando tanto, imagina o celular. Nós não desenvolvemos jogos eletrônicos. Nós demos alguns passos na história e nós fomos em busca de respostas através de jogos físicos. Jogos onde você conversa, onde você dialoga, onde você tem uma questão psicológica da metacognição. Você tem uma ação e reação não automática de pegar um botãozinho, apertar e matar um bichinho ali que apareceu na sua tela, mas de fazer uma reflexão sobre qual é a melhor tomada de decisão para você conseguir ganhar o jogo, se você entender que é uma estratégia que você está tendo. Então, é totalmente diferente de um conceito de gamificação eletrônica, e isso abriu para nós um mundo completamente novo e possível de se chegar em qualquer lugar do Brasil, e aí, como eu já mencionei a vocês, outros países. Uma solução brasileira que está sendo exportada para outros países. Olha que coisa incrível, né, gente? E aí, a família de jogos que o Instituto usa conversa com a BNCC, conversa com os ODS, conversa com a língua portuguesa e conversa com a matemática. Então, nós iniciamos essa família com 2 jogos que se tornaram muito famosos nos últimos 7 anos, que é o Piquenique e o Bons Negócios, mas nós entramos em novos formatos de planejamento financeiro, de pegada ambiental, de operações matemáticas e até pensando melhor no mundo dos negócios. Então, esse é um caminho que foi construído, está sendo construído através da mesma metodologia que primeiro sensibiliza o professor, que sensibiliza ele com os seus filhos, sua família, que estimula ele a se estimular na sala de aula e que vai causar uma reflexão em cascata nos alunos e nas famílias dos alunos e, por consequência, no município. Tudo isso, lembrando, gente, com monitoramento e avaliação externa anual. Fica o convite caso vocês queiram olhar também esses resultados. E aqui mostrando um pouquinho ali a dinâmica da sala, né? Da sala não, do recreio, né? Um recreio na Amazônia, um recreio no Rio Grande do Sul, um recreio em Cuiabá, um recreio no Ceará. Então, alunos devidamente trabalhados dentro da sala de aula e que depois passam a ter rotinas, né, entre eles para debater todos os temas que esses jogos trazem e que são amplamente trazidos em cada uma das formações que nós oferecemos. Claro, estamos aqui falando do aprendizado por meio de jogos, mas repensem que temos estratégias para leitura, temos estratégias para fotografia, temos estratégias para a questão ambiental e por aí vai. Então, todos os trabalhos do Instituto acabam culminando numa
questão semelhante de transformação pessoal e cognitiva. E aí, falando aqui um pouquinho desses produtos, então, um dos carros que foram o carro-chefe, né, foi o Piquenique, que é um jogo de tabuleiro, que vai falar sobre decisões de consumo, mas ele vai falar sobre temas também transversais, como, por exemplo, a gentileza, a sustentabilidade, as finanças pessoais, sempre de forma lúdica. A ideia central desse jogo é refletir sobre a poupança, a importância do guardar, a importância do não tomar nenhuma decisão sem pensar antes. Então, análise de decisões e riscos e oportunidades. Tudo isso com cartas do cotidiano que vão surgir no tabuleiro, que partem de uma jogabilidade que você tem que escolher produtos para honrar ao final do jogo, que é por isso chama piquenique, e analisando coisas de decisão. Então, decisões que fazem parte do contexto dos alunos, seja do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste. Então, contextos que vão trazer reflexões que valem para o Brasil e que depois nós fomos percebendo que também valeriam para outros países. Essas tomadas de decisão com consequências, que são do jogador. Avançamos depois do conceito da poupança para a ideia do investimento, ou da ideia da educação empreendedora, que tão bem trouxe o Sebrae, tão bem trouxe o Banco Central, que nós estamos alinhados. Então, Bons Negócios já é um outro jogo que simula uma loja, onde você tem uma fase de compra e venda de produtos, e depois você vai analisar o seu lucro, os seus impostos. Então, a ideia desse jogo já é um passo seguinte, falar do investimento, falar dos ganhos sobre a venda, análises tributárias e tudo isso pertinente a um comércio. E aí você tem cartas, além dessa questão do ganho, da tabela, do percentual, você vai falar de imposto, de inovação, de contas, de pirataria. Então você vai falando de saneamento básico, você vai falando de investimentos. Então já é um jogo mais avançado, né? Já seria o passo seguinte dentro da estratégia inicialmente feita. E aí, esses dois temas são complementados com a questão do endividamento. Então, nós temos um outro jogo que aborda a questão do planejamento e do endividamento. Então, gastos de emergência, gastos essenciais, bem-estar e estilo e conquistas e supérfluos. Tudo isso dentro da ideia de que você tem que sair da dívida. Então, você começa endividado e você vai estrategicamente se livrando dessas dívidas para ser jogador. Todos os jogos, claro que tem regras maiores, mas para vocês entenderem aonde que tudo isso vai acontecendo. Cartas que têm que ser lidas em voz alta, contas que têm que ser feitas para que eles entendam. Então, a leitura, a cognição, a ação e a matemática para ser ganhador. Então, além disso, temos também jogos específicos, né, sobre a questão da pegada ambiental, mas que vão trabalhar também, então, como eu já disse, a educação financeira. Porque a pegada ambiental é também uma pegada matemática, é também uma pegada onde o seu rastro pode ser ruim para o planeta, mas pode ser ruim para o seu bolso. Então, jogos que vão da mesma lógica, falar de fauna e flora, água, qualidade do ar ou preservação do solo. Então, nessa mesma uma série de estratégias para o ano inteiro ele trabalhar isso com seus alunos. E aí, a gente monitora. Então, nossos materiais, eles monitoram com vídeos, com jornais informativos, a gente tem bastante coisa, e a gente convida, então, agora vocês para assistirem um videozinho curto, né, que mostra um pouquinho dessa perspectiva da transformação do aluno, da opinião do pai, da opinião de um secretário municipal. Então, é interessante para ganhar um pouquinho de vida aqui, para vocês verem como isso tem acontecido, e aí a gente avança para a parte prática, né, de como a gente se dá a adesão. Alguma dúvida, gente, até aí que vocês gostariam de comentar? Alguém escreveu alguma coisinha no chat? Tiago, Raquel?
A única dúvida aqui no chat, Luiz, foi referente à apresentação, né? Se iria ser disponibilizada assim. Nós vamos enviar toda a documentação após a reunião no e-mail de vocês. Fiquem Legal, a gente tranquilos. envia por PDF, muito bom. Vamos lá, então vamos ver aqui o que o pessoal tem para contar. Vamos lá. Se estiver ok o áudio, me avisa, tá? Acredito que esteja. Vamos lá. Hein? Tudo certo. Muita gente acha que a educação financeira está necessariamente ligada à questão monetária. Na verdade, tem algo muito importante que vem antes disso, que são escolhas de oportunidades, riscos, e os jogos foram desenhados de forma interdisciplinar. Então a gente conseguiu trabalhar coisas do dia a dia, como a educação ambiental, a cidadania, a gentileza, a questão da nutrição. E os jogos, com isso, podem ser aplicados de diferentes formas com educadores e podem ser trabalhados também no ensino integral, onde você tem eletivas, onde você tem disciplinas específicas que vão além da matemática, mas que podem contribuir principalmente com a evolução desses alunos e também de suas famílias. O Instituto, que vem trazendo essa proposta para Sobral, está ajudando bastante nessa questão, não só do financeiro, mas também da conscientização ambiental. É o que a gente vem percebendo que o jogo piquenique está trazendo para as salas de aula. Quando a gente recebeu, a gente pensava assim, só mais um jogo, né? Mas na realidade, quando a gente veio para a escola e fizemos o planejamento com os professores, nós percebemos que não era só um jogo, né? Antes, qualquer dinheiro que eu dava a ele, ele corria a gastar. Mas agora não. Se eu der R$2 a ele, ele guarda, economiza. Porque o que ele está aprendendo no jogo, ele vem trazendo lá para nossa casa. Sobre a luz, sobre a água, ele vem também cobrando a gente. Uma coisa que quando eu estudava, né, não tive essa oportunidade de aprender na escola. E a escola está fazendo um papel muito importante para ajudar, né, tanto as crianças como as famílias, porque ajudando as crianças já de pequeno, eles também vão ensinar os pais a também a economizar. E aí o que? Eu só tenho que ficar feliz por ele, pela escola e por todos, né? Que ele estando feliz, eu estou feliz. Ele ensina muitas coisas para mim. Ele me ensinou a matemática, ele também tem vezes que me ensinou português. E a coisa que ele me ensinou mais foi a coisa da reciclagem e da natureza. Por causa que nesse jogo ele mostra todas as coisas que é de reciclagem da natureza. Eu tô aprendendo agora a economizar dinheiro, por causa que eu pegar dinheiro, não era nem 2 minutos na minha mão. Aí ontem eu pensei, mãe, você pode comprar um cofre pra mim, né? Aí hoje eu acho que ela comprou. Pra mim ir juntando dinheiro, né? Porque eu penso no meu futuro, eu penso em fazer uma faculdade, eu penso em fazer uma faculdade de engenharia. Aí tudo e tal, né? Aí eu A gente abre um novo leque de oportunidades no campo da aprendizagem educacional. Primeiro porque os jogos estimulam o trabalho colaborativo, o trabalho de grupo e com descritores, tanto da BNCC como também da matriz de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação, como é o caso do SAEB. Isso tem feito com que a gente planeje agora a realização de uma Olimpíada de Educação Financeira, onde os estudantes vão trabalhar com as habilidades da leitura e da interpretação de problemas, mas ao mesmo tempo integrada a essa Olimpíada, haverá uma fase com o uso do jogo para que eles possam evoluir, crescer e melhorar também do ponto de vista da sua própria educação financeira ao longo da vida. Bacana, né? Então, a gente tem um grande orgulho, né? Não só de Sobral, a gente acaba mostrando esse vídeo, mas
vocês forem no nosso canal, vocês vão ver muitos outros vídeos e histórias maravilhosas aí que vem acontecendo. Como funciona o processo com a gestão pública, né? Então, nós primeiros temos um trabalho de engajamento, que é o que a gente está falando agora com vocês, que representam municípios ou consórcios. Então, a gente está fazendo um processo para trazer a adesão e fazer um detalhamento dessas inscrições. A partir disso, definido, papéis assinados, números entregues, a gente vai para abrir as inscrições, que começam, então, pelo curso de Educação Financeira, e aí a gente vai fazer também um cálculo para que os materiais sejam enviados para as escolas, além dessas vagas que vão ser ofertadas, e a partir, então, do primeiro ciclo formativo concluído, a gente abre para o que a gente chama de etapa de multiplicação, que é a engajação maior em rede para ofertar mais cursos, para ofertar mais formações, para que a gente contemple um projeto de excelência, pelo menos nos próximos 12 meses seguintes, né? O projeto ele não tem uma data de saída, mas a gente vai fazer muita força para que em 12 meses a gente tenha uma adesão significativa do município para acelerar, obviamente, essa educação que a gente acredita e a gente está oferecendo para vocês. Então, tudo isso começa através dos materiais que a gente tem em cada um dos cursos que estão em plataforma. Então, todos os nossos cursos têm situações muito parecidas. Encontros ao vivo, um ambiente virtual de aprendizado, mas que, claro, pode em algum momento ter uma ação presencial, mas no primeiro momento isso não está previsto, né? Exceto em casos específicos que a gente tem compromissos contratuais com financiadores que pedem. Dentro desse ambiente virtual, uma plataforma dinâmica, o suporte para o professor, 7x24, ou seja, final de semana, durante a semana, o tempo inteiro, e os materiais que vão estar disponíveis offline também. Então, conteúdos que estão na plataforma, mas que cada professor participante pode baixar esse material. Então, essa trilha toda começa e segue nessa plataforma de EAD, mas que é uma plataforma viva. Não é uma plataforma de videoaula, é uma plataforma onde existe a interação do professor com o mediador e com o tutor do IBS. Dentro do curso de Educação Financeira, nossa proposta é 100% de cobertura para o município, ou seja, todas as escolas recebem material calculado a partir da faixa etária e a partir da quantidade de alunos de cada escola. São 80 horas de estudo com 6 encontros interativos, e aí material apostilado, o material em vídeo, o material para download, plano de aula, os tutores de apoio e tudo isso para chegar num certificado que vai ser entregue apenas para os professores que cumprirem uma carga mínima colocada de excelência no curso, na leitura, plataforma e na participação das horas de estudo. Nos demais cursos do IBS, nós temos cursos com variadas horas, então de 40 a 80 horas, encontros interativos que possuem características que variam de cada curso, a plataforma no mesmo sentido, né, a plataforma para acessar o material, o apostilado, todo o suporte é igual. E ambos os cursos de Educação Financeira, quanto todos os demais do Instituto, acontecem em 4 ciclos anuais. Então, nós estamos ainda iniciando o primeiro ciclo agora em fevereiro. São 4 ciclos ano de excelência para a gente poder fazer o nosso melhor e para poder atender o professor que deseja, o município que deseja ter essa trilha completa. E nós já temos um calendário que foi estipulado. Esse calendário, ele está pintado em 4 tons de azul. Então, iniciando com esse azul claro, que é o nosso primeiro ciclo, que ele vai acontecer entre fevereiro, março e até abril. Depois nós temos maio e junho. Depois nós temos agosto, setembro. Depois outubro, novembro, esticando ali até o comecinho de dezembro. Isso tudo, gente, já pensando em feriados, isso já pensando em encontros pedagógicos que são propostos quando o curso acaba. Isso já pensando, já está tudo datado. Momentos que a gente vai tirar dúvidas para o acesso à plataforma, que nós chamamos de aulão, para os professores que se inscreveram. Então, nosso calendário já está pronto.
é muito fácil de um município se encaixar nesse calendário para fazer com que toda a rede tenha uma oportunidade formativa de excelência. A nossa parte está montada e agora é combinar o município, né, ou a instituição com as nossas datas formativas, preferencialmente iniciando agora, o quanto antes, porque a gente sabe que ao longo do ano outras coisas vão acontecendo e muitas vezes educadores se atrapalham com provas, com avaliações, então a gente tenta também ter bem claro como esses ciclos têm datas para que vocês também possam se encaixar em relação a planejamento. Nosso próximo ciclo de educação financeira, ele já está formatado, então nós temos aulas interativas às terças, às quartas, às quintas, então os horários que essas aulas vão acontecer, a data que essas aulas vão acontecer, tudo isso já está montado. Então, quando um professor ele vem para inscrição, ele já vai ter que escolher quando que é a turma ideal para ele. Olha, minha turma é ideal na terça-feira às 18h30. A minha é ideal na quinta-feira às 14h. Então, a gente tenta colocar horários e disponibilidade variada para que o professor esteja na aula ao vivo. E se ele não estiver, ele não vai ser certificado. E ele vai estar ocupando o espaço de alguém que queria estar e não pôde estar porque ele ocupou a vaga. Então, é um trabalho muito sensível que a gente tem que ter no ato da inscrição. Então, nós já temos todo o agendamento das aulas de educação financeira e já temos todo o agendamento dos demais cursos. Lembrando aquilo que eu falei, para os municípios que estão chegando, nós apenas abriremos as vagas de educação financeira. A partir do segundo ciclo, com uma entrada boa de educadores na educação financeira, que tem o material que vai para a rede toda, aí sim nós abriremos artes, desenho e pintura, educação ambiental, foto, leitura e tudo mais, que são cursos muito concorridos também, diga-se de passagem, tá? Então, isso só para vocês entenderem como funciona esse momento interativo, que já tem um horário e já tem datas para cada um deles. E muitos processos de inclusão. Então, nossas aulas para professores que precisam de Libras está prevista. Toda a nossa plataforma para quem tem deficiência, seja visual, seja auditiva, está prevista. Os nossos materiais. Então, nós temos parcerias internacionais para ter certificação de que todos podem fazer um curso com o IBS com qualidade, independente de uma deficiência, seja ela oculta ou não, tá? E uma equipe de tutores que vai acompanhar toda essa jornada ao longo do professor que está inscrito em cada um dos cursos. Então, nós vamos ter um trabalho muito amplo de acolhimento do começo ao fim, para que todos os professores inscritos concluam o curso, sejam certificados e, principalmente, façam bons projetos que a gente possa apoiar, monitorar, quem sabe até premiar. Né? Imagens lindas aí que nós tivemos do ano passado, com professores e alunos, e sempre a gente, ao lado deles, recebendo o prêmio. Né? Então, importantíssimo isso, ao lado de vocês. Né? E aí, eventos presenciais também são previstos. Então, a gente, o ano passado, teve 2 eventos presenciais, um no Nordeste e um no Sul, onde nós fizemos grandes painéis de debate e vagas foram ofertadas para esses painéis, onde foram trocas muito interessantes. Eu aconselho vocês a assistirem os painéis mais recentes agora de Campina Grande, na Paraíba, onde nós debatemos muitos conceitos interessantes, e esse é o acesso aqui desse link vai para uma playlist desse projeto, para vocês poderem entender um pouco mais o que vem por aí, no caso de um projeto do IBS na sua região. E aí, quando a gente fala de projetos além da formação, a gente está falando de coisas que vão ser explicadas em todos os cursos. Dia D da educação financeira, 30 minutos pela leitura, São João literário, concursos de fotoescrita, vinhetas, redação, o processo de mediadores, os prêmios que a gente vai, obviamente, potencializar na rede. Nós temos formação também acontecendo em espanhol, temos a formação dos mediadores que treinam outros professores, sempre pensando em rede e sempre combinando eventos presenciais, se possível, para potencializar tudo isso que começa na plataforma. E novos cursos que estão ainda saindo, como é o caso do empreendedorismo,
curso de educação inclusiva e outros cursos que a gente está montando especialmente para esse ano a partir da utilização dos jogos. Bom, vamos lá. Já falei no começo, falamos de novo. O projeto chega gratuitamente a vocês, não tem nenhum custo. Poxa, mas vou ter que pagar o quê? Nada. A gente vai viabilizar isso através da formação com nossa aliança de educação. Nós temos financiadores que acreditam que o IBS está fazendo um projeto bom e, por isso, eles transferem para a gente a responsabilidade de gratuitamente abrir essas vagas e todos os materiais. Porém, é necessário a contrapartida maior de cada um de vocês, que é o engajamento, a conscientização da rede. Trazer os professores que merecem, que querem, que vão fazer um curso do começo ao fim, não apenas por um certificado, mas pela qualidade daquilo que eles estão buscando dentro da sala de aula. E iniciando com a educação financeira. Então, planejamento, compromisso, dedicação com a inscrição é o que nós mais queremos. A gente quer professores que estejam lá sabendo o que estão indo fazer lá. Logística interna do material, a partir do momento que a gente envia jogos ou materiais que sejam para o município, nós não enviaremos para cada escola. A gente vai enviar para a secretaria e a secretaria fará a distribuição através do acordo do termo de parceria que nós vamos assinar. E aí você tem a boa utilização disso, uma prestação de contas, né, que eu digo no sentido de mandar resultados do que está acontecendo, um alinhamento com políticas públicas locais, um alinhamento ao projeto político-pedagógico da escola, o monitoramento. Então, tudo isso em conjunto, porque não dá para a gente olhar para 396 municípios. Nós estamos olhando para a secretaria de 396 municípios e ela está nos ajudando a olhar para 20, 30, 50, 100 escolas da sua região. Então, é um trabalho em conjunto de monitoramento para que tudo isso possa, obviamente, acontecer. Muitos contatos com a nossa equipe, envio da documentação solicitada, assinatura de termo de parceria e termo de responsabilidade, planilha de dados das escolas para a gente poder calcular o que vai estar sendo enviado, formação de grupos de trabalho, que hoje nós usamos o WhatsApp como um grupo específico para o curso, depois eles são migrados para grupos de alunos e professores já formados na rede, e uma seleção crítica dos educadores, ou seja, a gente quer que os professores venham para o curso sabendo o que eles estão indo encontrar. Então, quanto melhor isso for feito, melhor será o trabalho do nosso formador, melhor será o trabalho da tutoria, da mentoria, melhor será a nossa prestação de contas para o nosso financiador, que viabilizou que isso chegasse de graça para todos vocês, tá? Muita gente pergunta, falando especificamente de jogos, mas qual é a faixa etária, para quem é? Então, o Piquenique, ele é um jogo muito versátil, então ele vai da primeira infância, letramento, então ele é um jogo muito amplo, mesmo que alunos ainda não leiam, ele vem sendo usado em primeira infância para professores ensinarem crianças a ler através das cartas, mas ele é muito potente nos anos iniciais, nos anos finais, e ele percorre também o ensino médio e o EJA. Dentro de uma atuação específica, caso o município queira pensar isso, ele é muito bom no 5º ano, mas vocês vão perceber que ele pega do primeiro ao ensino médio. Ele é muito amplo. Quando a gente fala do Bons Negócios, do Pix e do Bio, a gente já está indo preferencialmente para 7º e 8º anos, pelo teor dos temas que são abordados, mas ele também vai percorrer o ensino médio e o EJA. Esses jogos não podem ser usados com criança do 1º, 2º, 3º ano. Eles trazem temas que são complexos para essas crianças e, por outro lado, o Piquenique já traz temas que percorrem pelos menores, mas que também atendem aos adultos. Então, por isso que nós temos essas duas separações, só para vocês entenderem, quando nós calculamos, nós sugerimos e recomendamos, são essas faixas etárias assim que são atendidas pelos produtos, tá? Então, a nossa equipe, né, Raquel, vai enviar para vocês o calendário formativo anual, que eu mostrei, vai mandar um guia do conteúdo programático, que tem todos os cursos, lembrando que
No caso dos municípios que estão entrando agora, sempre a gente vai começar pela educação financeira, porque nós temos material para mandar para todas as escolas do município gratuitamente. Então, depois, a gente com calma vai avançar para as outras vagas, tá? E o que a gente mais pede? Vocês analisem tudo com muita calma para selecionar quem são os educadores que merecem essa vaga. Essa é a palavra, gente, merecimento, tá? De novo, a carinha aqui dos materiais, então o curso e o conteúdo programático e o nosso calendário. E aí fica o convite para que vocês conheçam um pouco mais das histórias através de informativos mensais que nós temos e estão publicados no nosso site e nas nossas mídias sociais. Aqui os endereços, né, para quem quiser seguir os Instagrams, seja do Jogos, seja do Brasil Solidário, os nossos 2 portais que tem tudo que a gente apresenta, os vídeos e tudo mais, o YouTube, tá? Os vídeos têm muitas histórias bacanas, então vocês vão também poder assistir bastante coisa, caso seja interessante. Muitos vídeos são usados no curso também, para mostrar essas histórias do Oiapoque ao Chuí, tá? E nós temos, obviamente, juntos com vocês, essa meta de alcançar. Nós hoje já estamos em um pouco mais de 4% da rede pública de ensino do Brasil, mas nós temos aí ambições, né, positivas, nesse caso, de uma educação de qualidade para pelo menos 12 milhões de alunos até 2030. E isso só vai acontecer com o apoio da sociedade civil, de vocês, gestores públicos, gestores de consórcio, entendendo que é um projeto bom e entendendo que ele é para todo o Brasil. Não é para uma região ou outra escola, é para todo mundo que queira, e nós estamos há 24 anos nessa luta, nessa empreitada, que no começo parecia impossível, mas hoje mostra-se totalmente viável para a gente alcançar os nossos sonhos. Tá bom? E é isso, né, Raquel? Vamos lá, dúvidas aí gerais que vocês podem agora perguntar, e a gente está aqui à disposição para seguir com a equipe adiante, né, Raquel? Muito bem, muito obrigada, Luiz. Se vocês tiverem alguma dúvida, desde já. Então, eu vou enviar o termo de parceria que o Luiz falou. É uma ADN que a gente chama, uma planilha de dados, uma planilha de Excel super simples que vocês vão colocar. A gente incentiva que os municípios coloquem ali todas as escolas do município, porque hoje nós temos essa janela aberta para que atendamos, né, todas as escolas. Então, a gente indica que todas as escolas sejam participantes. Porque às vezes um educador dá aula em uma escola e dá aula numa segunda escola, e aí se essa outra escola não tem o jogo, acaba prejudicando o trabalho do educador, tá bom? Então preencho ali o nome de todas as escolas, vocês vão ver que tem alguns dados a mais, código do INEP, número de turmas, número de alunos. Para que isso? Para que a gente possa então fazer a contabilidade ali, contar certinho a distribuição de jogos para cada escola, porque a quantidade é baseada no número de alunos da escola para que todos tenham acesso. Ok? Só reforçando o que o Luiz falou. O jogo vai para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação recebe um termo de doação com toda a relação de quantidade para cada escola e a gente sugere que vocês sigam estritamente o que está ali descrito por conta de quantidade. Então, vai ter escola que vai receber mais jogo, vai ter escola que vai receber menos jogos, mas é baseada no número de alunos. Luiz, você ia falar alguma coisa? Não, exatamente isso, baseada pelo número de alunos e pela faixa etária. Então, não adianta uma escola de anos iniciais, ela não vai receber, por exemplo, Bons Negócios, né? Então, um exemplo bem prático, né? E lembrando que a gente também envia jogos de reposição e treinamento. Então, assim, é um projeto bastante completo e por isso a atenção inicial com ele, porque não adianta também sair mandando material para escolas que não sabem o que é aquilo. Então, nossa recomendação para que nessa primeira entrada no município, pelo menos 3 professores por escola façam o curso de educação financeira, para que não tenha material perdido na escola, porque ele tem um custo e não é baixo. Exatamente. Então, fiquem tranquilos que é assim que vocês mandarem. Então, qual é o processo? Vou enviar hoje ainda a documentação para vocês no e-mail. A gente pede que vocês encaminhem, enfim, né? Não sei
qual o município que precisa encaminhar, de repente, para uma segunda pessoa que está aqui, mas estamos aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, o e-mail que vocês colocaram na inscrição para essa reunião é o e-mail que vai receber a documentação. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E aí, assim que vocês mandarem para nós a documentação, a gente envia o link de inscrição. Só pegando um gancho no calendário, então, só para que vocês entendam o nosso cronograma inverso, né? De lá para cá. Hoje, dia 6 de fevereiro. Temos aí o feriado, né? A pausa por conta do carnaval. A nossa primeira aula, que é a aula inaugural que a gente chama, essa aula é voltada para todos os inscritos. E ela vai ser dia 20 de fevereiro. Então, para participar dessa aula, as pessoas precisam já estar inscritas. E como o Luiz falou, nós temos turmas de tarde e de noite. Geralmente, as turmas da noite se encerram primeiro e as vagas são limitadas. Então, os municípios já estão fazendo as inscrições. Então, quanto mais rápido vocês enviarem a documentação para nós, tão logo vocês recebem o link de inscrição para que vocês possam, então, disponibilizar aos educadores para que as vagas não sejam prejudicadas para eles, para que eles tenham turma tarde, para que eles tenham turma noite também, para que possam se inscrever, ok? Então, temos essa semana, outra semana, para agilizar toda essa parte documental, e aí a gente envia o link de inscrição, porque no dia 20 a gente quer que inclusive vocês também estejam também em nossa aula inaugural, que a gente vai dar as boas-vindas para todos os educadores que iniciarão aí o processo formativo de 2024. E aí, assim que eles terminarem a educação financeira, lá para abril, nós temos, finalzinho de março, abril, nós temos os outros cursos do IBS, que vocês são os nossos convidados, serão muito bem-vindos também para participarem dos demais cursos, mas primeiro vamos ali nessa porta de educação financeira que se abriu. Oi, Daniel, seja bem-vindo, boa tarde, pode falar. Boa tarde. Você me ouve, Raquel? Sim, Sim. pode falar. Tá conseguindo me ouvir? Bom, Tudo certinho. inicialmente eu queria, assim, primeiro pedir desculpa, né, pelo fato de ter entrado um pouco atrasado, assim, foi um pouco complicada a tecnologia, a gente ainda está se adaptando, né, esse processo ele precisa ser constante, né, mas enfim, eu queria agradecer muito por todo esse processo de articulação, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Gomes, eu estou na superintendência do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos aqui da região do Vale do Curu, né? É uma autarquia que envolve aí 8 municípios, né? Apuiarés, General Sampaio, Pentecoste, Irauçuba, Itapajé, São Luís do Curu, Umirim e Tejuçuoca, né? São 8 municípios no total. E aí a gente tem o grande desafio, né, de trabalhar a perspectiva da gestão de resíduos aqui na região do Vale do Curu, né? E aí, nesse aspecto, são 2 pontos que eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade para deixar claro, né? O primeiro ponto é a questão estrutural, que envolve a implantação de equipamentos. E o segundo ponto, que casa exatamente com a proposta, Raquel e Luiz e todos que integram o IBS, com a proposta que o Instituto Brasil Solidário traz, né? Que é exatamente trabalhar a perspectiva das temáticas ambientais, das temáticas de sustentabilidade financeira, de educação financeira, né, de qualificação da educação, né, porque não adianta implantar estruturas do campo da gestão de resíduos sólidos se nós não tivermos sociedade engajada, educadores engajados, tá certo? Se a gente não tiver todo um processo desses agentes mobilizadores, esses agentes de mudança comportamental, todos engajados, para que a gente tenha, enfim, uma solução para a nossa problemática. Então, eu queria muito agradecer, tá certo? Eu fiquei extremamente feliz com o que vi, realmente, de fato, aliás, não é nem o que eu esperava, sem dúvida, viu, Luiz? E superou muito as minhas expectativas, e eu desejo muito que, a partir desse momento, né, os nossos municípios, contando com esse processo de apoio do consórcio de resíduos, possam, de fato, concretizar a adesão a esse brilhante trabalho que está sendo trazido aqui para a região do Vale do Curu, e que a gente possa, inclusive, né, espelhar outros tantos movimentos desses aqui para o restante do Ceará. Então, parabéns, e aí o consórcio de resíduos fica à disposição dos municípios, de todos os municípios da região, inclusive do IBS, para que a gente possa aí trabalhar juntos essa perspectiva da implantação desse projeto
dessa formação, dessa movimentação, e principalmente do engajamento da nossa sociedade. Legal, Daniel, obrigado, viu? Só deixando bem claro, no comecinho eu mencionei alguma passagem por alguns dos municípios de vocês, a gente está muito feliz. E existe um termo, né, dentro do universo, vamos dizer assim, corporativo, que ele fala da transformação bottom-up, né, que é de baixo para cima. E é exatamente essa transformação que há 24 anos a gente acredita. Então, trazendo, obviamente, do chão, como a escola é o caminho que nós identificamos para isso acontecer, então é do chão da escola, passando por toda a sociedade para as famílias. E quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente tem histórias muito importantes, né? A professora Márcia, a professor Vanderlei de Crateús, que são verdadeiros soldados, né? Literalmente, dessa causa do IBS. A gente tem histórias muito bonitas ali no consórcio, né? Enfim, Nova Russas, Catunda, a gente tem Crateús mesmo, municípios muito interessantes que a gente construiu projetos que vão falar sobre a consciência ambiental através da coleta seletiva nas escolas, né? E esse é um modelo que o IBS implantou, sistematizado, premiado, espalhado pelo Brasil inteiro. E é muito legal, porque nós conseguimos, através dos jogos e através da educação financeira, colaborar para potencializar isso, porque tem várias cartas que vão falar sobre a importância da reciclagem, aonde que você monetariamente ganha ao reciclar, não é só o planeta, né? Então, são muitos viés de conscientização que acabaram trazendo quase como uma luva perfeita os interesses da questão do manejo, dos resíduos, a questão do LEVE, né, do projeto LEVE, do local de entrega voluntária escolar, e tudo isso é apresentado nos cursos, né? Então, a gente tem muitas soluções de política pública que não estão isoladas em um curso ou outro, elas vão se conectando. Então, dentro da educação financeira, a gente vai trazer esse viés e vai trazer oportunidade para que esses educadores se sintam provocados a entender isso e depois, obviamente, se especializar em outros assuntos para a gente criar esse formato que a gente então sabe ser necessário para essa transformação a partir da escola e que vai sim melhorar a sociedade como um todo. Então, obrigado vocês também por estarem fazendo esse trabalho belíssimo aí de articulação. Muito bem, Luiz. A Lúcia Helena está com a mão levantada. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, colocar alguma observação? Está como nome Lúcia Helena, mas eu vejo mais de uma pessoa. Sejam bem-vindos vocês todos. Eu falei Lúcia Helena porque aqui está nomeada Lúcia Helena. Pode falar, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wesley, sou secretário de Meio Ambiente de Pentecoste. Nós estamos aqui na Secretaria de Educação, ao lado da secretária Lúcia Helena. E a pergunta que nos veio foi sobre a questão de todas as escolas, como foi colocado na apresentação. Pelo que a gente entendeu aqui, a proposta é que o município trabalhe em todas as escolas ao mesmo tempo. A pergunta que ele faz é sobre a possibilidade do município escolher algumas escolas para ter essa experiência. Isso está sendo cogitado ou é tudo ou nada, como vocês colocaram? Olha, qual é a dúvida de fazer uma experiência? É uma questão de estratégia interna ou por não conhecer o programa? E eu vou até te responder por quê, viu? Falar o nome da Lúcia aqui. Para a gente mandar um pacote e um caminhão, o trabalho é o mesmo. Então, o que acontece? Quando o município, às vezes, quer fazer fracionado, a gente sabe o que vai acontecer. Daqui 3 meses, a gente vai ter que mandar outro frete, e depois outro frete, e depois outro frete. Então, para a gente menos custoso de vários pontos operacionais e de uma vez para tudo. Mas desde que o município esteja preparado para isso. Se o município não está preparado, aí a gente também vai entender que a gente tem que ir devagar. Fica claro assim, gente? Luiz, Wesley, deixa eu só complementar um pouquinho, e isso acontece mesmo. Hoje, inclusive, eu conversei com 2 educadoras do município de Santarém, no Pará,
os jogos saem de São Paulo e elas fizeram a formação e a Secretaria de Educação não indicou essas escolas. Eles têm 100 escolas, indicaram um percentual. E essas escolas não foram indicadas. E aí as educadoras fizeram a formação, elas ficaram bastante entusiasmadas para terem os jogos e não tem ainda. Então, assim, olha o processo, né? Agora elas vão ter que passar por um processo de espera mesmo para que esse material chegue até lá. Então, elas têm que fazer a parte de adesão, toda essa parte posterior, né? Então, os jogos já poderiam estar lá. E nós temos o caso também de Lauro de Freitas, na Bahia, que também aconteceu a mesma coisa. O município, a Secretaria de Educação indicou apenas 3 escolas, porque eles acreditavam, isso é real, acreditavam que os educadores, por já terem bastante atividades, não fariam a formação. Indicaram 3 escolas, e aí 3 escolas fizeram a inscrição, 3 escolas receberam os jogos. Quando mudou o ciclo, muitos educadores perceberam, né? Porque aí vai no boca a boca, né? No que indica, e aí, por fim, eles aderiram mais escolas, porque os educadores procuraram e pediram. Então, como a gente já tem essa experiência, né? Não é papo de vendedor, não, tá? Então, é experiência mesmo de quem está aqui desse lado. Então, os educadores se interessam, sim, eles querem participar. Então, eu acredito que quem dá essa primeira oportunidade é a Secretaria de Educação. Então, às vezes, quando a gente pensa em vamos fazer um projeto piloto, pensando como Secretaria de Educação, às vezes a gente barra, de repente, um educador que estaria na escola que não estaria sendo indicada, que está na escola que não estaria sendo indicada. Então, fica a critério da Secretaria de Educação, a gente se adequa aí, mas a indicação, por experiência do Instituto Brasil Solidário, é que vem a indicação de todas as escolas do município. Pode falar, Wesley, por favor. Eles virão atrás. Eles virão e aí passa a ser um problema nosso, não mais do município. E esse processo atrapalha uma expansão Brasil que nós temos. Ok, Luiz, eu acho que a gente entendeu bem aqui a explicação que você nos deu em relação a esse ponto, tá bom? Muito obrigado. Leonardo está com a mão levantada. Leonardo, antes de você falar, vou perguntar, por favor, de qual município você representa? Eu não tinha seu nome aqui na minha listinha. Só para eu atualizar aqui, por favor. Seja bem-vindo. Pode falar. Olá, boa tarde. Sou Leonardo Rodrigues, sou coordenador de meio ambiente no município de Apuiarés. Aqui da mesma área aqui do Wesley, do Daniel, fazemos parte também desse mesmo processo de consórcio, né? Parabenizar, primeiramente, pelo trabalho de vocês, né? Que é uma forma de estar trazendo também a educação para dentro das escolas e trazendo esse contexto de vocês aí. Mas eu coloquei no chat, no caso, a pergunta, como não foi respondida, eu resolvi também levantar a mão, que é assim: todos os municípios que fazem parte desse consórcio, né, que o Daniel é o superintendente desse consórcio aqui na região, tem um espaço denominado Sala Verde para trabalhar essa questão da educação ambiental, certo? Aí a minha pergunta é, para esses espaços, poderíamos também, para além das escolas, ser incluído nesse projeto? Se seria possível incluir também, porque assim, o espaço é uma sala onde a gente vai trabalhar todas essas questões de educação ambiental. E eu acho que esses jogos poderiam também ser um dos atrativos para esses locais. A minha pergunta é, sendo mais específico, não poderíamos também inserir esses espaços nesse processo de formação? Deu para me ouvir aí? Deu sim. Luiz, você responde essa pergunta, por favor? Desculpa, para mim falhou, por isso eu estava quietinho aqui. Sim, ele perguntou, eu vou só ressaltar aqui, tá, Leonardo? Ele colocou que nos municípios eles têm espaços físicos para trabalhar a questão da educação ambiental, são espaços físicos que eles têm nos municípios. E ele gostaria de saber se esses espaços poderiam, então, receber o material, os jogos. Com É isso, né, certeza. Leonardo? Você diz como se fosse um espaço de contraturno, espaços educativos? Isso. Esse é o objetivo das salas verdes, são isso, receber pessoas da Sim, comunidade, né, em si, para trabalhar essa podemos. questão da educação ambiental. Podemos, mas eu não deixa de fora as escolas, tá? Porque senão a Com gente tem certeza. informações desencontradas. Então, daria Só, para incluir totalmente possível, sim.
Pronto, era só Inclusive, a isso. implementação, só para a título de curiosidade, a implementação na América Latina, ela tem sido experimental de outras maneiras. Por exemplo, nós temos escolas, mas nós temos também bibliotecas públicas ou centros culturais de contraturno que estão sendo capacitados. Então, é bem nessa linha que você está falando, totalmente possível. Pronto, é porque assim, só finalizando, esse espaço é uma área onde a gente tem pequenos viveiros de mudas também, da prefeitura, né, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, onde a gente produz essas mudas também para tudo para doação. Aí a gente tem um processo com os agentes de obra ambiental também do Estado, né, aqui, onde a intenção seria também incluir o máximo possível de atividades e de ações para essa questão ambiental. E eu acho que iria calhar muito bem essa proposta de informação que vocês estão passando aí. Sem problema. É claro que é uma quantidade de jogos, talvez seja reduzida, né? Tem que cuidar desse patrimônio. Não é como uma escola. Para vocês entenderem, numa escola, a gente tenta atender uma totalidade de pelo menos uma sala inteira de aula de 40 alunos jogando. Então, num espaço desse, seria talvez 2 para cada espaço, no máximo 3, né? Mas, enfim, isso tudo é possível da gente entender e conversar. Pronto, estou tranquilo. Obrigado, então, pela atenção. Obrigado, viu? Ô, Raquel, Então, oi. só para a gente definir como é que vai ser o fluxo, tá certo? Em relação, por exemplo, a esse envio dessas informações. Naquela lista que eu encaminhei para você, com o nome dos representantes, ele não foi disponibilizado a questão do e-mail, tá certo? Eu não sei se alguém já informou, tá certo? O e-mail, o respectivo e-mail das secretarias municipais de educação, tá? Caso não tenham informado, tá certo? Eu posso fazer essa prospecção no sentido de que a gente colete essas informações de e-mail, eu lhe repasso para que você possa encaminhar o material no que diz respeito ao termo de parceria, tá certo? E as próximas etapas a serem percorridas, tá certo? Mas isso, claro, se o pessoal já tiver informado o e-mail através do chat, eu olhei aqui rapidamente, não vi nada, né? Mas se já tiverem informado o e-mail, também não tem problema, tá certo? É apenas para colocar à disposição nesse processo de articulação, tá certo? Perfeito, Daniel. Eu havia dito, né? Nós vamos enviar. Todos vocês que entraram aqui fizeram um cadastro no Zoom, então a gente vai enviar para esse e-mail. Mas eu vi que tem 2 municípios que não participaram aqui conosco, né? Então, se você puder mandar também, fica ótimo também, a gente encaminha junto, tá bom? Mas aí eu te passo uma relação lá certinho de quem participou aqui. E é isso, gente. Muito obrigada, Daniel, pela mobilização, por vocês estarem aqui conosco. Ricardo também, falando de São Paulo. Muito obrigada pelo trabalho e pela disponibilidade de vocês estarem conosco. Seguimos aqui à disposição, todos aqui da equipe do IBS, e muito obrigada mais uma vez, e espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros que nós vamos ter aí com o município do Ceará. E ó, deixo aqui uma sementinha para vocês. Nós temos, o Luiz mostrou o mapa, né? Nós temos bastante municípios no Rio Grande do Sul, temos bastante municípios na Paraíba, mas nós também temos bastante municípios entrando do Ceará e nós queremos fechar o estado. Fazemos um convite, então, para o Ceará. Quem sabe o Ceará vai ser o primeiro estado a fechar o estado inteiro com o projeto do Instituto Brasil Solidário. Isso rende uma visita presencial, hein, Luiz? Olha só, eu acredito que sim, hein? Muito bem, gente. Muito obrigada. Na verdade, a gente tem dito que o estado que fechar, o próximo evento presencial de educação financeira vai ser no estado, né? Olha Já só, teve um no Rio Grande gente. do Sul, teve um na Paraíba. A gente está cumprindo aquilo que a gente falou. Nos 2 já tiveram. Quem é o próximo, né? Bora, Ceará! Bora! Pronto, Vamos lá. então já Campinas fica. também, né? Campinas apareceu na reunião? Não, apareceu, né? Tá aqui, o Ricardo tá Então, aqui. ó. Campinas, Viu, estamos de olho em Raquel e vocês. Luiz? Sim, Quem sabe, né? Quem sabe aí a gente terá algum encontro aqui no Vale do Curu, né? Quem sabe fica o desafio aí, a provocação para os municípios. Exatamente. E, gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Tudo que é bom a gente repassa para o nosso amigo. Então, o projeto IBS está com portas abertas. Se vocês conhecerem outros municípios que fazem parte de outros consórcios, fiquem à vontade para falar, para disponibilizar material, para contar sobre o IBS. Se eles quiserem, pode disponibilizar meu número. Pode falar, ó, fala com a Raquel, fala com o IBS, para que a gente possa levar conhecimento e transformar
transformação e o bem para essas pessoas também. Muito obrigada mais uma vez, ótima tarde, ótimo restante de semana a todos, viu? Uma boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Boa tarde. Nos vemos adiante. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Não se